Olá para você que veio aqui para nossa aula de conceitos de hidrologia e hidrografia. Pessoal, vamos começar então com alguns conceitos que são extremamente importantes para nós entendermos um pouco mais do que é a hidrografia e a hidrologia. Na aula anterior, vocês viram o ciclo hidrológico e agora a gente vai para outras partes disso aí. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a questão dos rios, né? Então a gente tem rios, lagos, mares e oceanos. São os quatro corpos d'água mais comuns que a gente tem. Então, primeiro a gente vai ter o rio. O rio é mais simples de eu explicar para vocês, porque a gente tem a ideia de um corpo d'água retilíneo que caminha entre uma porção territorial e outra, né? A ideia do rio é começar em uma nascente e acabar em sua foz. E é nisso que a gente vai entender a diferença disso para o lago, por exemplo, um ambiente lacustre, então vai ser um ambiente único também, onde a gente associa diversos reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino fungo e tudo mais. A gente pode falar de mares e oceanos, e aí a grande diferença entre mar e oceano vai ser a profundidade. Os mares são mais rasos e mais próximos aqui da gente, e os oceanos são esses vastos corpos d'água que a gente tem. Além disso, os mares podem ser mares interiores, que parecem grandes lagos. E aí a diferença entre um mar e um lago vai estar na sua salinidade. O mar vai ser mais salino ou salobra, tá? A sua água. O lago vai ter água doce. Então, basicamente, a diferença desses quatro conceitos tá aí, tá? Então, o rio é mais retilíneo, o lago para o mar é questão de salinidade e o mar para o oceano é questão de profundidade. Dentro do que a gente está falando de rio, então, a gente pode falar que o rio tem o seu leito principal e ele vai ter nascentes e foz, tá? Normalmente, a gente vai ter várias nascentes no rio, porque o rio ele vai sendo agregado com suas nascentes aí de vários rios tributários e tudo mais, e esses rios vão todos se encontrar nesse leito principal, tá? Então aí a gente continua o nosso leito principal até chegar na foz. E a foz do rio pode ser de três tipos diferentes para você. A primeira delas é a foz em delta. O que é a foz em delta? A foz em delta é todo aquele sedimento que vai sendo trazido pelos rios e aí esse sedimento ele vai se depositando quando encontra o mar. Como as ondas do mar têm mais força que a vazão desse rio, esses sedimentos vão se acumulando, formando bancos de areia, formando eh, ilhas até, como por exemplo a Ilha do Marajó, e aí a gente vai ter essa formação em delta, né? Delta, se você lembrar da física, é tipo um triângulo. Por que acontece isso então? Porque vai tentando então empurrar esses sedimentos e aí esses sedimentos vão bloqueando e aí eu vou formando dois caminhos aí, formando então um triângulo, esse delta que a gente está falando aí. Mas pode ser que a velocidade do rio seja mais forte que as ondas que ele encontra na chegada ao mar. E aí o que vai acontecer? Uma foz em estuário, tá? Então essa foz em estuário, ela vai ser uma foz comum, não vai ter nada que interrompe aí. Ou, pessoal, pode ser que a gente tenha a ideia de foz mista, quando eu tenho já uma criação de delta, entretanto um desses braços desse delta tem uma velocidade muito maior em estuário. Então a gente tem o delta e o estuário junto. Outra informação importantíssima da gente entender os rios, tá? Quando eu encontro qualquer ponto desse rio, eu vou olhar à esquerda e eu vou estar olhando a montante, tá? A esquerda não, desculpa, em direção às nascentes. Eu vou estar olhando a montante. Quando eu estou olhando em direção à foz, eu estou olhando a jusante. Então a gente tem essa diferença dos dois, montante e jusante. Isso é importante para principalmente empreendimentos. Então, quando eu vou fazer uma barragem no rio, eu estou falando que o lago ou represamento vai ficar montante. Quando eu estou falando então da foz ou do escoamento dessa barragem, eu estou falando de jusante. Aí, montante e jusante.
E aí a gente pode falar que o rio pode ser de três tipos. O primeiro, que é o mais comum, que vocês estão acostumados a pensar nele, tá? Comum a pensar, não comum de ter no Brasil. É o rio retilíneo, simplesmente uma faixa, né, de água contínua aí. O segundo tipo é o rio meândrico, ou seja, ele é todo aí cheio de nuances, cheio de braços e jeitos aí, tá? Então esse meândrico vai formando esses meandros. E pode ser que esse rio se locomovendo, pode ser que ele perca um meandro aí, ou seja, uma dessas alças que a gente está falando. Quando ele perde, então esse meandro vai sumir aí no terreno. Esse é o tipo de rio mais comum que a gente tem no Brasil. Normalmente, o que as cidades fazem? Pegam rios meândricos e transformam eles em retilíneos. O grande problema é que quando ele é meândrico e ele tem a enchente, aí ele tem espaço para se encher. Quando eu retilinizo ele, essa água toda vai escapar aí e vai encontrar a cidade em volta. E isso explica as grandes enchentes de São Paulo, por exemplo. O rio Tietê era um rio que era meândrico e foi retilinizado. Hoje, quando eu tenho eventos extremos de chuva, esse rio transborda, tá? Beleza. Pode ser também anastamosado. Normalmente o anastamosado é de regiões onde eu tenho a rocha muito dura, tá? Então ele tem que achar os caminhos dele. Então ele é meio amórfico, ele não tem uma forma definida. É muito comum em lugares com geleira, por exemplo, porque o gelo ele vai derretendo de formas diferentes. E aí ele vai encontrando seus próprios caminhos. Ou ele pode ser entrelaçado. Que é o entrelaçado? Ele ter partes retilíneas e ter parte dele anastamosado. Também sem uma definição característica aí, mas tendo um fluxo principal sendo retilíneo. Essa é a diferença dele pro anastamosado normal aí. E todos eles vão estar inseridos, né? Todo o rio vai estar inserido em uma bacia hidrográfica, tá? Bacia hidrográfica então vai ser essa região imaginária em volta desse rio. Quando eu tenho essa região imaginária em volta desse rio, então eu vou falar de bacia hidrográfica, que é essa área de drenagem mais os seus afluentes. Uma bacia vai se encontrar na outra e eu posso falar de uma bacia maior, porque esses rios vão encontrando os rios principais e assim por diante, formando grandes rios. Então eu tenho ali a bacia do rio Madeira, que vai estar dentro da bacia do rio Amazonas, tá? Então eu tenho microbacias, médias bacias, macrobacias. O espaço que fica entre duas bacias hidrográficas a gente vai chamar de interflúvio ou divisor de águas. Por quê? Porque teoricamente, se chove nele, metade dessa água vai para uma bacia, metade vai para outra. Por que teoricamente, Fidelis? Porque eu posso ter ali declividades diferentes. Então, se eu tenho declividades diferentes, onde eu tenho a maior declividade, mais água vai correr para aquele lado e menos para o outro. E aí eu tenho também quatro tipos de bacia. Eu tenho a endorreica, a exorreica, a arreica e a criptorreica. Então, a endorreica é aquela bacia que deságua dentro do continente, ou seja, dentro de outro rio. A exorreica vai ser aquela bacia que deságua para os oceanos, para os mares e para os oceanos aí. Então é isso que a gente vai ter diferença entre endo e exorreica. Quando eu estou falando de arreica, então, eu estou falando de bacias hidrográficas que terminam em um terreno arenoso. O que acontece no terreno arenoso? O terreno arenoso ele vai ser muito poroso, então ele vai chupar, entre aspas, essa água para o subsolo. Então o rio teoricamente vai sumir nessas bacias arreicas. Há de ausência, né? Ausência de saída. Ele vai então sumir aí. É o que a gente chama aí de alguns sumidouros ou até areias movediças. Por fim, a gente tem as criptorreicas, tá? As criptorreicas, então, vão ser aquelas que encontram um vão, um buraco, e elas vão, então, sumir para dentro de cavernas e outras coisas.
É muito comum vocês verem isso na internet, aquelas pessoas que pulam no rio e caem num buraco e saem em outro lugar. Então, isso é a ideia da criptorreca. Esses são os 4 tipos de bacia se a gente for falar de saída de água, né, da parte de drenagem e de descarga. Quando eu estou falando de padrão de drenagem aí, pessoal, aí ela pode ser ou dendrítica. O que que é dendrítico? A gente tem que pensar em dendros, do latim galhos. Então, quando você olha aquela bacia hidrográfica, ela forma como se fosse uma árvore com vários galhos. Então, os rios afluentes vão encontrar o rio principal em ângulos ali de 30, 45 graus, né, na sua maioria. Então, eles vão todos isso acontece por causa da declividade aí do relevo. Elas podem ser retangulares, normalmente em terrenos mais fraturados. Então, a água vai encontrar aquelas fraturas por causa de tectonismo ou de outra coisa, e a água vai seguir. Então, ele entra em ângulos de 90 graus com o rio principal. Outra coisa são as treliças, quando eu tenho substratos ou rochas dobradas, dobramentos. Então, toda vez que eu tiver um dobramento, ele vai acumular água nesses dobramentos, então formando esse contexto de treliça aí. E ou radial, quando eu tenho um ponto de muita água subterrânea que vai formar um morro ali, e esse morro vai ter várias nascentes. Então, os rios vão sair dessas nascentes e vão para outros lugares. Pode ser que eu tenha união de duas dessas coisas. Eu posso ter a união, então, de um rio, de um padrão de drenagem radial, mas que depois se encontra em padrões dendríticos. Então, a gente pode ter a junção desses padrões aí, beleza? Então, tudo isso era o entendimento que a gente tinha de rio. A partir de agora, a gente vai para a ideia de lago, tá? Então os lagos agora vão ser depressões que são preenchidas com água. E aí eles vão ser classificados de acordo com a sua origem. A primeira origem que a gente tem são os lagos tectônicos, ou seja, eu tenho movimentação tectônica, eu tenho movimentação de placas tectônicas e vai formando pequenas depressões, pequenos buracos, e esses buracos são preenchidos com água e essa água fica. Então esse é o primeiro tipo. Vulcânicos, né? Quando eu tenho erupções vulcânicas, erupções tão violentas aí que vão formar buracos e depressões, como aconteceu, por exemplo, com o Krakatoa ali em 1900 e pouco, 1800 e pouquinho, 1900. O que acontece com esse vulcão então? Ele explode e aí ele forma uma grande depressão. No caso lá, não virou um lago, ele virou ali um atol, né? Uma formação específica marítima, porque a água que invadiu foi a água do mar e outros vulcões. Mas quando isso acontece na Terra, a gente tem um lago vulcânico. Um dos lagos vulcânicos mais importantes que a gente tem é o de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então ele fica lá no vulcão mais ativo do mundo, que é o Yellowstone. A gente pode ter também residuais, ou seja, quando a gente teve mares antigos e esses mares se reduziram a lagos na atualidade. Então a gente tem essa diferença aí também dos residuais. Ou aqueles de depressão mesmo, de escultura do relevo, e a partir daí a gente tem essa ideia de que o intemperismo vai causando tudo isso e eu vou preenchê-lo com água e ter esse tipo de lago. De novo, a gente pode ter um misto. Eu posso ter formação tectônica e vulcânica junto, eu posso ter residual e vulcânica, residual e depressão, e aí vai depender de um outro. Mares e oceanos, então, a gente vai falar que são massas de água salgada, e aí eles são importantíssimos para a gente. Coisas que a gente tem que tirar da cabeça de, o oceano está cheio de vida. Não, a gente tem que pensar o oceano como grandes desertos. Aonde está a vida no oceano? Próximo da costa, na plataforma continental. Fidelis, eu não sei o que é a plataforma continental. É a parte mais rasa próxima do continente. Então, é ali que vai ter muito contexto de vida. Então, quando a gente não preserva esse tipo de lugar, a gente não está preservando ali a vida marítima, tá?
É, e os mares, a gente tem mares muito importantes, como o Mar Mediterrâneo, como o Mar Negro, o Mar de Aral aí, que são bastante importantes. O Mar de Aral está quase acabando, com uma extrema salinidade, mas são importantes economicamente para todos os lugares. No Brasil, o oceano também vai ser extremamente importante, porque a gente vai ter aí 90% dos nossos escoamentos de exportação nos oceanos, através desses oceanos aí. A relação que a gente tem e toda a faixa litorânea, que é uma faixa mais populosa do Brasil, né? Então, a população brasileira, ela está na faixa litorânea, basicamente, um pouco adentrado aqui no Sudeste. Então, o mar vai ser fundamental, desde lá das grandes navegações até os dias atuais aqui para os brasileiros. Oceanos, então, a gente tem o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico e os oceanos glaciais Ártico e Antártico, tá? Cada um tem a sua importância maior. O Oceano Pacífico, ele é o maior oceano, ele que vai ter grande responsabilidade na variação climática que a gente tem. O Atlântico vai ser o oceano mais comercial que a gente tem, porque liga a América ali com a Europa, principalmente. A gente vai ter o Índico importante pelo conceito das monções, ou seja, toda aquela evaporação vai traçar o contexto climático do continente asiático, e os glaciais são responsáveis por manter ali uma reserva de água doce em forma de gelo para nós. Além disso, pessoal, a gente pode ter águas subterrâneas, tá? Essas águas subterrâneas, então, são sempre armazenadas em pacotes chamados aquíferos. A gente vai ter aquíferos aí porosos, fraturados ou kársticos. Não entendo isso, Fidelis. Vamos lá comigo. Aquíferos porosos, então, são a partir de rochas sedimentares porosas. Essas rochas sedimentares, elas vão armazenar a água nos poros, não é um rio embaixo da terra, são poros ali que ela vai armazenar. O fraturado são rochas impermeáveis que têm fraturas e a água vai ficar nessas fraturas. Normalmente os aquíferos fraturados ficam entre aquíferos porosos e aí confinam esses aquíferos, guardando essas águas também. E os cársticos são aqueles com estruturas calcárias, ou seja, a água solubiliza muito mais fácil, então acaba criando pequenas cavernas e pequenos lugares que a gente encontra água sim em estado líquido aí. Então, esses todos são os conceitos que vocês têm que entender de hidrologia e hidrografia. Rio, oceano, mar e lago e águas subterrâneas. Fechou? Fidelis out.